do momento. Tribunal Superior Eleitoral pode julgar participação de Lula no horário eleitoral da sexta-feira. Temer fecha acordo com o Supremo Tribunal Federal por reajuste de juízes. O aumento será de quase 17% para os juízes e também ministros do Supremo e do STJ. O aumento será dado em troca do fim do auxílio moradia para a magistratura. SESC inicia a perfuração de poço para o início das obras de sua sede em Marília, no bairro Portal do Sol. A sede do SESC terá 21 mil metros quadrados de área construída e o investimento em Marília será de 60 milhões de reais. Vice-prefeito Tato admite caos na administração municipal e critica o prefeito Daniel. O Hospital Universitário da Unimar terá credenciamento para 41 leitos de UTI e cuidado prolongado. São destaques do momento. Sepultado em Chavantes, na região de Ourinhos, o corpo do médico Gustavo Xavier, médico do SAMU na região de Ourinhos e também tenente do Exército. Ele se suicidou. 32 anos de idade, deixa 2 filhos, é mais um caso de suicídio que a gente tem destacado aqui exatamente pelo fator depressão. Aliás, na semana de psicologia da Unimar, a Universidade de Marília, esse tema estará em debate nesta quinta-feira. A depressão e, como consequência mais séria, o suicídio. Está aí, um médico, 32 anos, que colocou fim à própria vida atirando contra a cabeça. Tá aí. O alerta é para, ao menor sinal de depressão, procurar ajuda profissional. E a família tem que se envolver também no tratamento. Neste dia 29 de agosto, uma data importante em termos de saúde. É o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Antigamente, o hábito de fumar era até considerado charmoso. Os mocinhos do cinema muitas vezes tinham um cigarro nas mãos. Hoje em dia, ele só faz par com o vilão do filme. Acho que antes era mais um charme, quando a pessoa começa, aquela coisa de jovem e tal, mas hoje não é bem visto, não. Sandro parou de fumar há 2 anos, Sérgio há 30. Eu tava fazendo mal, então, o pulmão tava cheio de catarro. Pra ser franco, eu me sentia muito mal. Uma pressão no coração muito grande, respiração alterada. Muita gente tem feito o mesmo. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que nos últimos 11 anos houve uma redução de 36% no número de fumantes aqui no Brasil. Em 2006, eram quase 16% da população adulta. Em 2017, 10%. Essa redução, em grande parte, é resultado de uma série de políticas públicas criadas para combater o tabagismo no Brasil. Medidas como o aumento do preço do produto, a publicação de fotos de alerta nas embalagens, o veto à venda para menores de 18 anos e o cerceamento do ato de fumar em lugares públicos e fechados. E tanta restrição não é exagero. O cigarro, quando aceso, contém quase 5.000 substâncias químicas. Dessas, 70 são altamente cancerígenas e podem provocar 14 tipos diferentes de câncer. Quem inala a fumaça, os chamados fumantes passivos, também tem até 30% mais chance de desenvolver um câncer de pulmão. Hoje, o cigarro é a principal causa de morte evitável no mundo e ele reduz a expectativa de vida em pelo menos 20 anos. Ramon ainda fuma. Já tentou parar 4 vezes, mas não conseguiu. Eu já fiz acompanhamento, remédio, já fiz várias coisas, mas não consigo. Segundo esta psicóloga que trabalha com fumantes, essas tentativas fazem parte do processo. Para quem quer parar e não voltar, ela dá algumas dicas.
1 ou 2 copos de água gelada, de preferência, cada vez que sentia vontade de pegar o cigarro. Uma outra coisa importante é fazer atividade física. A atividade física, ela libera endorfina, que gera prazer. Para todo mundo é possível parar sim, né? E é muito importante que a pessoa não desista, que ela não se sinta fracassada antes de começar. Você ouviu? O cigarro reduz a expectativa de vida em 20 anos e faz mal tanto para o fumante na prática como aquele que inala a fumaça do cigarro do fumante, ou seja, o fumante passivo. É grave e é realmente problemático. Por isso, médico cardiologista faz o alerta: cuidado com o cigarro, o alerta desse Dia Nacional de Combate ao Fumo. As consequências do tabagismo para o corpo, na verdade, o principal prejudicado é o próprio fumante. Ele é o que mais vai ter os malefícios do uso do cigarro. Ele está exposto a mais de 40 substâncias cancerígenas conhecidas e 5.000 substâncias que são ainda algumas que nem foram desvendadas ainda quanto ao uso do cigarro. Além disso, ele tem 3 vezes mais chance de evoluir com doenças cardiovasculares e 3 vezes mais chances de evoluir com derrame, sem falar a exposição ao câncer, que também é aumentada. O paciente que fuma, ele tem comprovadamente 10 anos a menos de vida do que qualquer pessoa que não fuma. Quando ele começa a fumar na adolescência, quando jovem, ele ainda não tem o sistema cerebral totalmente formado, também ficando exposto às doenças degenerativas causadas pelas substâncias que contém o cigarro. O câncer de pulmão é uma doença muito relacionada com o uso do tabaco, não exclusivamente, mas muito relacionada com o uso de tabaco. Ele é uma doença evolutiva que a pessoa sofre muito a partir do momento que tem o diagnóstico de câncer de pulmão, porque ela vai viver num ambiente constantemente com a falta de oxigênio, certo? Levando a uma agonia muito grande. O parar de fumar, ele depende exclusivamente do fumante e depende exclusivamente do querer parar de fumar. Não adianta o pai, o filho, a esposa, os amigos pedirem para você parar de fumar. Você tem que querer, certo? Você tem que pensar nos benefícios que isso vai trazer para a sua vida, não só naquele momento, mas no longo prazo. A partir do momento que você para de fumar, as chances de você desenvolver uma doença diminuem gradativamente conforme o tempo que você está em abstinência do cigarro. O parar de fumar é muito mais complicado que outras drogas, porque existe, além da dependência física, existe uma dependência psíquica associada ao tabagismo. É aquele negócio de você tomar um cafezinho e fumar, de você montar no carro e acender um cigarro, o primeiro cigarro do dia, são as associações que você faz com o uso do cigarro. Mudar a rotina, às vezes, para parar de fumar, ajuda bastante. Substituir o hábito ou o vício do cigarro por outro ajuda bastante. O cigarro ele causa hipertensão arterial, aumento nos índices de infarto, aumento nos índices de AVC. Você parando de fumar, o seu hálito melhora, o seu paladar melhora, a sua qualidade de vida melhora, até a qualidade de sono acaba melhorando. Bom, pessoal, eram essas as dicas, isso que eu tinha para falar sobre o tabagismo. Está dada. Fique atento, você fumante, então siga a orientação e tenha cuidado em relação às consequências do cigarro. Um fator muito grave, diminuição da expectativa de vida. E atenção, destaques do momento. Para atingir a meta de cobertura vacinal contra a paralisia infantil e sarampo, o estado de São Paulo terá mais um dia D de vacinação. Banco Central tem lucro de 166 bi no primeiro semestre. A Latam vai demitir 1.200 funcionários após
terceirização, segundo o sindicato. E sindicatos aprovam volta da obrigatoriedade das homologações. Comércio eletrônico no Brasil cresce 12% no primeiro semestre e faturamento chega a 24 bi. Você tem veículo, placa final 562, prazo para licenciamento termina nesta sexta-feira. E confira agora essa matéria. Efetivamente é uma matéria de utilidade pública. Confira. Rodrigo é corretor de imóveis, de seguros, rapper, produtor musical, vende canecas personalizadas e mesmo se desdobrando, a renda mensal de hoje é 40% menor que a de 2 anos atrás, quando era gerente de vendas. É muito complicado quando você não pode usufruir de coisas supérfluas, né? Por exemplo, levar o filho no cinema, ir no restaurante japonês, né? Isso é de chatear. O pouco dinheiro tem impactado muito a sensação de bem-estar dos brasileiros. Uma pesquisa mostra que 1/3 da população sente que é controlada pelas finanças e não consegue aproveitar a vida. O estudo analisa aspectos como a capacidade de honrar as obrigações financeiras, a segurança em relação ao futuro e a possibilidade de fazer escolhas que permitam curtir a vida. O índice médio subiu 1 ponto em relação ao ano passado, mas continua abaixo de 50 em uma escala de 100 pontos. Sinal de que o brasileiro não anda muito satisfeito com a vida. Acontece não só porque o brasileiro não se organiza e não coloca a vida financeira como prioridade, mas é muito potencializado por conta da crise. O que está nas mãos das pessoas para tentar amenizar a situação é, além de saber exatamente o quanto ganha e o quanto gasta, ser crítico quanto às despesas, o que não significa que tudo que é supérfluo precisa ser cortado. Por exemplo, aquela família que toda semana sai para comer pizza, eles podem reduzir a frequência dessa saída para o restaurante ou podem fazer uma substituição e comer a pizza em casa. Outra dica importante é substituir, por exemplo, o serviço de TV a cabo pelo serviço de streaming. Substituir o cinema no final de semana por um filme em casa. O lazer pode continuar sendo feito, mas substituições e pequenos cortes podem ser importantes para sobrar um dinheiro no final do mês. Aceitar e adaptar-se a um padrão de vida mais baixo, como fez Rodrigo, também pode ser determinante para possibilitar a vinda de fases melhores. A gente precisa correr atrás, se adaptar, ficar endividado é a pior das hipóteses e é por isso que é a hora de cautela, né? Tá aí, realmente planejamento é essa palavra-chave. E um caso chamou a atenção na área policial da Zona Sul de Marília. Um elemento invadiu, tá aí, ele teve a filmagem, é esse elemento aí com o boné. Invadiu uma agência da Caixa Federal na Zona Sul de Marília. Roubou 2 clientes e ainda teve a capacidade de atirar para o alto para a intimidação. A polícia já tem a imagem desse elemento e agora investigação por parte da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, para chegar até esse elemento que realmente mostrou que é um elemento perigoso. Se não for preso, com certeza vai voltar a aprontar. Outro destaque, a APM, Associação de Pais e Mestres da Escola Antônio Augusto Neto, está denunciando à Justiça desvio de verba de R$115 mil até 2015. É caso também de apuração, caso lamentável, afinal de contas é o dinheiro dos alunos. E para fechar o jornalismo aqui do 4, confira esse destaque também de alerta a você. Todo dia a Silvia faz tudo sempre igual. Além do trabalho como vendedora, cuida da roupa, da louça, da arrumação da casa, do filho, da cachorra. Até organizar tudo, até limpar, até fazer a comida, até lavar a louça que eu sujo, fica umas 4 horas. E outro dia começa tudo de novo. Como o marido não tem horário fixo e muitas vezes trabalha aos fins de semana, Silvia assume quase todas as tarefas da casa. E a injustiça é grande. Devia receber uns 3 salários por isso. Sem saber, a Silvia fez a mesma conta que uma pesquisadora da Universidade de Minas Gerais, que calculou quanto valeria todo o trabalho doméstico feito no país durante um ano inteiro.
A pesquisa mostra que se as mulheres fossem remuneradas pelo trabalho doméstico, o valor corresponderia a mais de 10% do PIB, um total de 527 bilhões de reais. O trabalho mostrou também que, independente da faixa etária e da classe social, mulheres realizam mais tarefas do lar do que os homens. Em todas as idades, os homens, em média, fazem menos trabalho doméstico do que eles precisariam para atender o próprio consumo, né? Então, eles consomem trabalho doméstico feito por outras mulheres. A gente estima, por exemplo, que aos 30 anos de idade, uma mulher do decil mais pobre, né, uma mulher do grupo de 10% mais pobres do Brasil, transfira, né, faça para outros membros, em média, 4 horas de trabalho doméstico por dia. Esta professora da Fundação Getúlio Vargas explica que esse desequilíbrio nas tarefas domésticas é cultural e que uma mudança significativa ainda pode levar décadas. Se esse valor da atividade doméstica fosse rateado entre os entes da família, a situação se tornaria muito mais igualitária e as oportunidades sociais se dariam para todos em ambiente escolar ou em ambiente de atividade profissional ou nas necessidades da terceira idade. A Silvia está tentando mudar essa realidade para o futuro. É o que eu ensino para o João. Dentro da faixa etária dele, tem dia que ele inventa de pôr a cadeirinha dele lá e vai lá, me ajuda a lavar a louça. Ele pega os tênis e vai levar para a sapateira. De pouquinho em pouquinho ele está aprendendo já a guardar as coisas dele. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.